Oi pessoal, voltei finalmente. Falei pra vocês na semana passada que quarta-feira passada, aliás, eu voltaria com as atualizações, porém vieram outras coisas e aí foi passando e bom, cá estou. Vamos lá, quarta-feira passada, o Benício retornou na pediatra, o machucado dele tava muito melhor, então ela analisou, ela olhou ali e falou assim, vamos tentar colocar a órtese, né? Ela ensinou a gente a colocar a órtese, porque essa órtese nova dele, ela é diferente da antiga. A barra central, ela é fixa, ela não sai, então não tem aquela borboleta, sabe, que no outro vídeo que eu mostrei, então tem que colocar com a barra, então é um pouco difícil, enfim, ela ensinou a gente, aí ela mediu ali pra ver a fivela, em qual seria o furo, né, que iria colocar, e aí a gente teve que colocar na hora, tirar e colocar pra mostrar pra ela que a gente conseguia, né, e no fim deu tudo certo. Eu vou até colocar aqui pra vocês o vídeo, só que eu vou deixar sem o som, porque assim, bebê chorando é aquilo, né, é uma coisa que dói na gente e doeu lá na hora, mas assim, ele chorou só na hora, depois ele ficou tranquilo, então foi só pra colocar mesmo. Aqui ela tava mostrando pra gente que a gente tem que sentir o calcanhar dele chegar no final. O furo, ele tem que ser o máximo que der. Então, acaba tendo essa impressão de que aperta bastante. Que dozinha dele. Ele ficou com a carinha toda suada até o cabelinho. Tomando tetê. A minha preocupação inicial era como seria aquela primeira noite, no dia que ele colocou, né, de quarta pra quinta, como que seria essa noite. Porque a primeira vez quando ele colocou a órtese, foi uma noite assim, não teve noite. Tipo, a gente passou a noite em claro, literalmente. Ele acordava de 5 em 5 minutos chorando. Então foi assim, um pesadelo. No dia seguinte eu acordei um zumbi, sabe? Foi uma coisa assim, o Fabrício não conseguiu nem trabalhar no dia seguinte. Então, a minha preocupação inicial era essa. Aí, como que foi? Foi tranquilo. Tranquilo, ele não chorou. Na verdade, assim, a gente fala, não é que ele não chorou. Ele chora um pouquinho quando tá com a órtese, mas é algo assim normal, sabe? Ele já tá, assim, adaptado. Eu acho que também, por conta dele já tá há um tempo, né, assim, nessa questão, tal, vestindo isso, ele já acostumou. Então, o menininho fez 5 meses no dia que a gente colocou a órtese. Na quarta-feira, foi dia 5, ele completou 5 meses. Então, ele já tá ficando mocinho. E ele já tá entendendo que aquilo lá é pro bem dele. Lógico que tem seus percalços aí no meio. Ele não é uma questão de que ele quer, ele gosta de colocar aquilo. Nenhuma criança gosta, né? Mas ele já tá, assim, compreendendo mais. Então, isso é, assim, maravilhoso, sabe? Foi incrível, assim. Eu me surpreendi muito com ele na primeira noite. No dia seguinte também foi muito tranquilo, quando a gente tirou a órtese pra dar banho nele. Gente, eu tô mexendo no cabelo porque assim, eu fico com ele preso toda hora, né? E eu não encontro, quando eu tô com ele solto, eu não encontro uma maneira boa, sabe, de deixar, enfim. E daí eu fico com essa neura, né? Mas vamos lá. No dia seguinte, ele recomeçou, outra coisa. Ele recomeçou o tratamento dele. Então assim, todo aquele, desde o dia 8, acho que foi dia 8 de janeiro, que ele tinha começado com a órtese lá na Unicamp, era pra, né, dia 8 de fevereiro ter feito um mês. Porém, como ele ficou aí muito tempo sem e tudo mais, recomeçou toda a contagem. Então, dia 5 de fevereiro foi o primeiro dia de órtese dele. Então, recomeçou do dia 5 de fevereiro. Teoricamente, ele fica 5 de fevereiro, 5 de março, abril, maio. Dia 5 de maio, mais ou menos, porque depende do dia, da semana que cai, do dia da consulta, né? Então, no início de maio, que vai ser, que vão dar os 3 meses, no caso. Isso me frustrou um pouco, sabe? Eu tava com bastante esperança, né? Assim, bastante feliz, né? Por ele estar já praticamente um mês, né? Porém, ele ficou muito tempo. Não foram, tipo, 1, 2 dias, sabe? Foram muitas semanas. Foi 3 semanas, que deu quase um mês, né? Um mês todo, assim, sem órtese. Então, foi como que nada, né? E aí, a médica, o protocolo é recomeçar a contagem. Então, eu tô só entregando nas mãos de Deus. Pelo menos ele se adaptou com a órtese. E essa órtese é muito melhor pra colocar. Por incrível que pareça, porque eu falei assim, não, pela barra ser fixa, aquilo lá, eu não sei como é que eu vou colocar, sabe? E assim, a fivela é muito melhor, sabe? Pra gente colocar, né? Outra coisa, assim. Segundo ponto. Agora, uma coisa legal que aconteceu essa semana e, né, que também vem aí de uma atualização, um ponto marco da vida do Benício, que ele foi pra piscina pela primeira vez. Como ele, né, tira a órtese e aí ele pode ficar 1 hora sem órtese,
a gente ia dar banho nele, a gente costuma dar banho nele no final da tarde. E aí a gente pensou, né, tipo, tem a piscina aqui no condomínio. Aí a gente pensou, tava calor e tal, né, e a piscina, ela é climatizada, então ela não fica totalmente gelada, né, e tem a piscina infantil. Aí a gente pensou, vamos levar, né, ele. E aí, gente, ele... Assim, vou falar pra vocês, eu achei, né, na minha cabeça que ele ia amar, porque ele ama banho, a banheira e tal, como vocês já viram, ele tomando banho aqui, ele fica super, né, e eu achei que ele ia fazer a farra, só que eu não sei se foi a boia, porque o Fabrício comprou uma boia, e ela tem uma capa aqui em cima, sabe, pra proteger do sol, e aí eu não sei se foi isso que deixou ele um pouco afobado, assim, assustado, né, mas ele ficou até tranquilo, sabe, ficou um pouquinho e tal, aí logo ele já quis sair, né, e vou colocar aqui o vídeo pra vocês verem um pouquinho. Bate os pezinhos. Bate. Desse dia foi super gostoso, sabe? Ver ele na piscina, enfim, tinha outras crianças, né, maiores na outra piscina, e a gente tem aquela visão, né, tipo, nossa, meu filho, onde vai ficar daquele jeito, enfim, e foi muito bacana. Terceiro ponto, hoje ele tomou vacina, então foi a segunda dose das meningos, meningite B e a CWY. E a primeira dose, ele teve reação, então na primeira noite, aliás, no dia da vacina, à noite ele teve febre, uma febrinha, mas o paracetamol passou, e ele teve muita dor local, porque também, na primeira dose, ele tava de gesso, e o gesso, vocês lembram que vinha até a coxa, assim, até o início, tinha um espacinho assim, né, entre a virilha e a coxa, o início do gesso, então foi naquele espacinho que elas deram, uma de cada lado, das meningos, e aí, o que aconteceu? Quando encostava, doía muito, e aí, acho que o gesso também virou aquela coisa assim, gente, foi terrível, viu, ele ficou, tipo, acho que pelo menos uma hora assim seguida chorando, sabe? Eu chorei também porque eu fiquei desesperada, enfim. Mas ele tá tranquilo, ele tomou hoje à tarde, né? E assim, tudo bem, na hora ele deu aquele grito, né? Mas depois ele foi se acalmando, voltou pra casa, ficou tranquilo, sabe? Não ficou com dor. Agora a gente tá monitorando pra ver se não vai dar febre, né? Porque ele tá dormindo super de boa. Quarto ponto, ele está sem a órtese de novo. Gente, assim, o que aconteceu? Ele tinha um machucado que cicatrizou, porém não cicatrizou 100%, não sumiu, assim, demora, sabe, para um machucado que chegou a abrir, ele demora para fechar totalmente, para aquela pele se renovar, para clarear, enfim, demora bastante. E eu não sei, eu acho que ele puxou a minha cicatrização. A minha cicatrização, ela é muito ruim. Inclusive disso eu já tinha falado, que quando eu recolocasse a órtese, a cicatrização não ia estar 100%, como, né, a gente imagina. Ela ia estar, assim, de uma forma que dá para colocar, sabe, mas não ia estar aquele perfeito estado. E aí, a gente colocou, e a gente tava tirando todo dia pra dar banho, né, e observando. Desde quando ele recolocou, a gente já colocou uma placa de hidrocoloide, que é uma, como se fosse um band-aid, só que ele é inteiro colável. Enfim, depois eu coloco aqui pra vocês um pouco sobre a placa de hidrocoloide, mas basicamente era pra ela proteger e pra prevenir novas feridas. Aí esse ponto é que a gente colocou e mesmo assim deu uma apertada. Então assim, a gente não esperava por isso, né? E o ortopedista falou que poderia acontecer mesmo com a placa de hidrocoloide. E aconteceu, não chegou a abrir. Por quê? Porque a gente olhou a tempo, né? No dia, inclusive foi no dia que a gente tirou pra levar ele pra piscina, a gente tirou a órtese e viu que tava um pouco vermelhinho, assim, parecia em um dos pezinhos do dorso. Parecia que tinha formado uma bolha, não dava pra saber muito bem, porque na hora que você tira, fica super vermelho, super inchado. Então, que é algo normal. Mas depois, né, que a gente viu, assim, no dia seguinte, acabou que não tinha formado bolha. E, eu mandei mensagem pra doutora Isabela. Porque ela passou pra gente o número dela, de telefone pessoal, falou, olha, qualquer coisa, vocês me mandem mensagem. Então, nesse dia eu mandei as fotos pra ela, eu tirei foto. Além do dorso, né, que tava um pouquinho vermelhinho, em um dos calcanhares também tinha machucado. E o que ela falou pra gente em todas as consultas, ela falou, olha,
pode machucar em qualquer lugar, menos no calcanhar, porque no calcanhar é um lugar que demora muito, mas assim, muito mesmo pra cicatrizar. Então não pode de jeito nenhum machucar o calcanhar. Se tiver machucando o calcanhar, tem que tirar e deixar sem. E assim, ao meu ver, aquele machucadinho no calcanhar não era assim tão, né? Mas de qualquer forma eu mandei mensagem pra ela, né? E isso foi no domingo, à tarde pra noite. E eu, Fabrício, nós achamos melhor deixar sem, porque a gente falou, não vamos arriscar, né? De repente de abrir essa ferida, de piorar isso, então vamos deixar sem. Aí eu mandei pra ela e sabia que ela não ia responder, né? Por ser domingo à noite e tal. Hoje ela me respondeu e ela falou que realmente é pra deixar sem, pra ir dando uma olhada, mandando foto pra ela, atualizando. E que provavelmente vamos colocar na semana que vem. Semana que vem, assim, no caso a gente tem um retorno com ela nessa semana na quinta. E aí eu não sei se já na quinta já colocaria, né? Ou só na outra semana que seria na quarta. Mas é isso, não tem o que fazer, sabe? A gente tá fazendo isso porque a gente não quer que abra uma ferida, a gente não quer que fique mais difícil de cicatrizar. Então a gente tá fazendo todo essas pausas pra poder dar um tempo pro pezinho dele, sim, ficar o mais cicatrizado possível, sabe? A gente sabe que fica 100%, mas a gente tá fazendo essas pausas porque, primeiro que a médica, né, ela sabe mais do que a gente, mais do que ninguém, né, ela tem a experiência dela, então ela fala pra gente, né, não forçar, não deixar machucar, porque se abrir, gente, é muito mais tempo, sabe? Abrir uma vez, um pouquinho, ele ficou um mês sem. Imagina se abrir, se chegar a infeccionar, sabe? Eu não quero nem pensar. Então, assim, a gente vai, né, manter, assim, dessa forma, como ela falou. Outro ponto também é que essa órtese dele já está pequena, porque o pezinho do nosso querido cresce muito rápido. Ele tem um pé muito grande. Então, assim, ela já fez a receita da outra órtese, pra pedir uma nova órtese. E aí eu já contatei com a Orthoparts, que é a fornecedora que faz a dele. E pra eu pedir uma nova órtese, porque, assim, essa daí, na verdade, eu não sabia, assim, se ia dar certo ou não, né? Porque não foi feita a medida antes, né? Ela não chegou a fazer receita nem nada. Eu fiz mais ou menos a medida em casa, mandei pra Orthoparts, eles me falaram qual número seria, e eu encontrei uma mãe no grupo, né, que tem as mães de PPC, eu encontrei uma mãe que estava vendendo a do filho dela, seminova, tava num valor super acessível, assim, né, por ser seminova, e era a numeração que a Orthoparts tinha me falado. Então eu fui por isso, sabe? Como tava num valor assim tranquilo, eu falei, também pra ajudar, né, ela, porque a gente sabe que é difícil, né, os valores dessas órteses e, enfim, tem que ficar trocando, assim como eu também vou passando pra frente, né, as órteses do Benício conforme ele vai crescendo. E, enfim, e aí acabou que, como ele ficou esse mês também, né, sem a órtese, o pé dele que foi crescendo, e aí a órtese está, tipo, justíssima. Ela até falou, os dedos já estão saindo pra fora, praticamente. Aí ela explicou pra gente que não tem problema ele usar durante um tempinho, sabe, algumas semanas, mas assim, acho que menos de um mês, sabe, ele já vai precisar de outro. Então eu já tratei logo de ir atrás de outra órtese, né, porque também demora um tempo pra fazer, não é de um dia pro outro, não tem a pronta entrega, enfim, e como é manual, né, a órtese ela é feita manualmente, eles demoram um tempo, demora cerca de umas 2 semanas por aí. Então, são essas as atualizações. Bom, é isso. Agora, essa semana, hoje ele teve vacina, né? Na quarta-feira seria o retorno dele com a ortopedista, só que vai ser na quinta, porque ela vai ter um compromisso na quarta. E na quinta também ele vai ter um raio-x pra fazer lá na PUC, né? Que foi a pedido da pediatra dele, porque quando ele nasceu, ele teve um problema, né, que, enfim, nem foi solucionado ainda, eles estão em investigação. E no meio disso, né, esse problema sumiu, simplesmente, que ele ficava azul quando ele chorava. Porém, durante um exame de ecocardiograma, eles detectaram que ele tinha um negócio chamado FOP, que é forame oval perdium, uma coisa assim o nome. E eu não sei explicar, gente, eu não confesso pra vocês, eu vou colocar aqui também uma descrição, um pouco do que é, mas eu não sei exatamente, eu sei que é algo que é normal, tá? É o que foi nos explicado na maternidade, que é normal, muitas crianças nascem com isso, e depois fecha sozinha, como se fosse uma abertura, e depois ela fecha sozinha, passando um tempo. E aí, foi nos pedido pra acompanhar com uma cardio sobre esse FOP, né, se ele tinha fechado, porque eu não sei o motivo ao certo, mas ele tem que fechar. Então, eu pedi uma guia de acompanhamento com cardiopediátrica, e para ter esse acompanhamento, para ela poder fazer o pedido do ecocardiograma, é um protocolo, enfim, eles pedem o raio-x do tórax. Então, foi pedido, a gente vai fazer, e aí vamos ver o que vai dar. Depois ela vai pedir o ecocardiograma, vamos ver se fechou, né, o FOP, tomara que sim, porque eu não sei o que pode acontecer, né, caso fique aberto, mas enfim, eu vou atualizando vocês, e aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai conversando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sei que foi um pouco mais cansativo, né, que falei, mas eu vou tentar fazer vídeos melhores, mais dinâmicos, tipo vlog, porque às vezes na correria eu não consigo assim, gravar certinho, mas é isso. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, comenta se vocês tiverem alguma dúvida, né, compartilha com os amigos, compartilha com alguém que você acha que é importante esse vídeo, né, e é isso.